Olá, querido condutor e querida condutora, estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre sono e direção veicular. Isso é um tema que sempre é muito perguntado a gente. Como é que se faz para não ter sono enquanto dirige? Como é que eu faço para não ter risco de estar dirigindo e estar cochilando? Isso é um tema bastante frequente. Sempre tem, infelizmente, sinistro de trânsito relacionado ao sono e a gente vai tirar todas as suas dúvidas e falar um pouquinho sobre a importância do sono e da direção veicular nesse vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Felipe Xavier, médico especialista em medicina do tráfego e você está no canal Trânsito e Saúde. Aperta os cintos e vem comigo. Muito bem, vamos lá falar de sono e direção veicular. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e também ativa os sininhos. Dessa forma você vai ser o primeiro a saber sobre novos conteúdos. E em relação ao sono e a direção veicular, que coisa difícil, né? Controlar o sono. Algumas pessoas costumam dizer que o único ente, a única situação em que a gente não pode vencer é o sono. E isso tem suas verdades. Afinal, sono, todos precisam de descanso para se recuperar, não só para dirigir, mas também para suas atividades diárias. Então, o corpo da gente precisa, em média, de 8 horas de sono para descansar. E, naturalmente, nós, como seres em movimento, então estamos sempre no trânsito de alguma forma e, às vezes, a interferência das noites de sono ou daquela sonolência excessiva pode causar sinistro de trânsito. Então nós, médicos de tráfego, preocupados com isso, sempre estamos debatendo e conversando sobre esse assunto. É engraçado saber disso, porque muitas pessoas até negam, não, eu não dirijo com sono, eu não tenho sono quando dirijo, mas estudos e estatísticas infelizmente mostram informações diferentes. Cerca de 1 em cada 3 sinistros de trânsito tem uma relação, nem que seja indireta, com o sono. Olha só, a cada 3 sinistros, um tem relação, ainda que conjugada, somada com o trânsito, também muitas vezes com outros fatores. 2 em cada 3 pessoas afirmam que já sentiram sono ao dirigir. Então essa é uma informação grave. Por quê? Porque praticamente 65%, um pouco mais do que isso, das pessoas pesquisadas afirmaram categoricamente. Ainda tem aqueles que a gente julga que se preocupam e não falar essa situação por achar que é uma fragilidade e não comentam e negam o assunto. Então, realmente, sono e direção veicular é algo que preocupa muito a nós médicos, especialistas em trânsito. Então, muitas vezes os sinistros têm relação com isso. Acabei de descrever dados estatísticos em relação a isso. E tem uma curiosidade, uma particularidade em relação a esses sinistros. Existe uma cinemática e uma história que geralmente tem relação com esses fatores que se repetem. Por exemplo, esses sinistros são mais prevalentes na madrugada, que é o horário que habitualmente as pessoas estão dormindo. Né? O motorista geralmente está sozinho no veículo em se envolveu num sinistro de trânsito por sono. Né? O veículo geralmente ele sai da pista, ele não é uma colisão que é diretamente ligado na faixa de rolamento. Né? Geralmente não tem evidências de frenagem, o motorista estava cochilando, ele não freia. É diferente de um sinistro de trânsito em que a pessoa está consciente e tenta desviar. Né? Não, então o carro sai da pista, não tem evidência de frenagem, não tem uma doença clínica conhecida que possa justificar uma crise convulsiva, um desmaio, uma hipoglicemia, uma parada cardíaca enquanto se dirige. Então, geralmente é um motorista sadio, não se conhece uma condição clínica
causa, que justifique aquele sinistro. A pista geralmente está em boas condições, não foi por causa da chuva que o carro aquaplanou e não conseguiu frear e sobrou, desviou numa curva, não é nada disso, né? Geralmente o veículo não tem problema mecânico, enfim, todos esses fatores descritos geralmente estão relacionados na cinemática, nos eventos que causaram o sinistro de trânsito devido à sonolência. Então é importante a você, querido condutor, tenha muita atenção à sua higiene do sono. Procure sempre dormir a quantidade de horas suficiente para que você se recupere. Evite passar uma noite acordado e vá dirigir no dia seguinte. Procure fazer pausas em grandes deslocamentos, por exemplo. Geralmente, a cada 4 horas, recomenda-se uma pausa na direção veicular. Se após o almoço, algumas pessoas sentem sono, recomenda-se um descanso sem celular, sem estímulo nenhum, em torno de 15 minutos, para recuperar um pouquinho da condição de vigília, né, de consciência, de estar bem acordado para conduzir. Tá? Então, são essas informações que, infelizmente, a gente vê ainda muitos sinistros de trânsito ocorrendo por causa do sono. E digo mais, existem condições de sono que se comparam a níveis de alcoolemia, ou seja, algumas pessoas se envolvem no sinistro de trânsito por sonolência, tem um nível de inconsciência, de perca de capacidade de direção comparado ao uso de bebida alcoólica. Olha só que grave uma sonolência que chega a esse ponto. Então, o trânsito é sim uma questão de saúde pública, é o que mais mata no Brasil, tirando arma de fogo das mortes violentas. Então, a gente precisa sempre falar de trânsito e, como médicos de tráfego, as doenças que envolvem, que interferem nas nossas estatísticas, infelizmente, muito dolorosas, tá? Então, esse vídeo é um vídeo que serve de alerta para respeitar o sono, respeitar os limites do corpo, e que se você passa por uma sonolência, se você conhece alguém que dirige e geralmente descreve que tem sonolência, se você conhece alguém, por exemplo, que ronca, o ronco, a síndrome obstrutiva do sono, né, muitas vezes também estão relacionados a sinistros de trânsito, também tem os motoristas de categoria C, D e E. Né? Existe a narcolepsia, o sono excessivo e descontrolado, que aumenta o risco de sono. Enfim, há muita coisa para se falar sobre sono e direção veicular. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você conhece alguém que tem esse sono excessivo, que dorme, já dormiu ao volante, já referiu que tem muito sono, que ronca à noite, ou que tem ou já sofreu algum acidente de trânsito, encaminhe esse vídeo para ele. Leva essas informações não só a ele, como todas as pessoas, para que a gente ajude a diminuir os nossos números de sinistros de trânsito envolvendo a sonolência. Lembrando que eu sou o Dr. Felipe Xavier. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e em breve terá novos vídeos para você. Que você tenha uma direção segura e até a próxima.